eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, Ele deu-me compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, irmão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus, doce Espírito Santo. Na oportunidade concedida pelo Senhor nosso Deus, eu quero saudar a meus irmãos e a minhas irmãs e aos amados ouvintes com a doce paz do Senhor Jesus. Eu já quero também saudar a irmã Mara, uma vez mais, com a graça e a paz, e uma boa noite à senhora, ao seu esposo, o irmão Roberto, e toda a sua família. Eu também quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, pois o mesmo até que tem nos ajudado. Hoje estamos no domingo, dia 17 de agosto, adentrando no 8º dia do nosso propósito de jejum e de oração, debaixo do tema Rompendo com as Correntes do Passado. E hoje eu recebi, na parte da tarde, um áudio que uma vez mais me edificou e me despertou. Um áudio de uma irmã, a qual ela, na live de ontem,
quando estava eu ministrando pela direção do Espírito Santo, falando acerca da maldição ou das palavras malditas. E ela contando serve de experiência para nós, para vocês entenderem que cada tópico deste propósito, cada live apresentada é um agir do Senhor Deus diferente em cada um de nós. E ela contando que ela teve um sonho, e esse sonho ela viu muita sujeira saindo de carros velhos, né, da casa velha, né, roupas velhas, então, ou seja, e demonstrando pelo poder da libertação da palavra. Então, mais uma vez, o Senhor Deus se fez presente na live de ontem, e eu tenho certeza que não vai ser diferente na noite deste dia. Eu quero compartilhar hoje com vocês o texto que se encontra em João, no capítulo 11, porque hoje nós vamos abordar o seguinte tópico: rompendo com as correntes do passado, mas na área da dor, da perda. Eu quero saudar a irmã Dulce Maria, Deus abençoe, Deus os guarde, com toda a família. Amados, quando fala a dor da perda, é algo muito pessoal, pois eu já vivenciei essa perda com 2 irmãos que marcou a minha vida, principalmente da forma que eles foram tirados, praticamente foram tirados de nós. A dor da perda é uma das experiências mais profundas do ser humano. Ela surge quando alguém ou algo grande, algo de grande valor, é retirado de nós. Seja por morte, separação, distância ou até mesmo por mudanças inevitáveis. Mudanças inevitáveis da vida. Esse sentimento pode envolver tristeza intensa, vazio, saudade e, em muitos casos, até revolta. Irmã Rosalina, Deus abençoe. Boa noite, a paz do Senhor. A perda mexe diretamente com as emoções, afetando a mente, o corpo e o espírito. Muitas vezes gera perguntas, sensações, e essa sensação de injustiça, de dificuldade em aceitar a nova realidade. Realidade da perda. Porém, também pode se tornar um processo de aprendizado, fortalecimento e amadurecimento. Então podemos entender que uma perda, seja ela material, ou seja ela familiar, ela traz-nos aprendizado muito forte. E além do aprendizado, nos traz um amadurecimento ao longo da vida. Irmã Zélia, Deus abençoe, a paz do Senhor. Boa noite, seja bem-vinda. Com o tempo, a dor pode se transformar em saudade, e a lembrança pode trazer consolo ao invés de sofrimento. Para que
tem fé, esperança na eternidade das nossas promessas, promessas que foi feita pelo Senhor. Promessas em Deus se torna a maior ou maior alívio diante de tanta ausência. Hoje estou falando a vocês, rompendo com a corrente da dor, da perda. A perda, como eu já li, ela atinge áreas das nossas vidas, áreas emocional, sentimental e até mesmo espiritual. Eu vou mostrar a vocês um texto, é um dos versículos menor do Novo Testamento, porque tem uns também menores no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento é um dos menores versículos que se encontra em João, no capítulo 11, no versículo de número 35. Olha o que está nesse versículo e por que é o menor versículo do Novo Testamento. Jesus chorou. Esse é o versículo. Parafraseando o texto, eu encontro no Salmo 34, verso de número 18, o consolo do Senhor Deus para aqueles que sofrem com a dor da perda. Repetindo, quando se fala em perda, pode falar-se de perda parentesco, de amigos, ou até perdas de coisas pessoais. Não que nós somos materialistas, mas algo de valor que nós perdemos porque batalhamos e batalhamos para conquistar, e conquistamos debaixo do suor, e em muitas situações até debaixo de lágrimas. Então é por isso que tem um sentimento, não que nós adoramos, apegamos, mas devido à forma que conquistamos. Tem pessoas que não conseguem desfazer de objetos, de pessoas que era ligado a ela ou a eles que já partiram, e eles falam que aquele objeto tem um valor incalculável, tá? Que envolve sentimentalmente falando. Eu não estou aqui, tá, falando a vocês para que vocês desfaçam desses objetos, mas eu estou aqui mostrando a vocês, tá, o que a perda nos leva e até mesmo o comportamento. É difícil falar desse tópico porque é muito pessoal. Mas vamos para o texto. Em João, no capítulo 11, versículo de número 35, Jesus chorou. Irmão Dinésio, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, irmã Silma, Deus abençoe, a paz, seja bem-vinda. Jesus chorou no capítulo 11, versículo 35. Jesus chora, pois, quando ele soube da morte do seu amigo Lázaro, quando as suas irmãs o comunicaram o falecimento dele. Penso eu, dentro do texto, que o semblante do Senhor Jesus se desfaz. Vejo, entendo que Jesus, ele sente íntima compaixão pelas irmãs do falecido, pois Jesus chora. A palavra compaixão significa sentir a dor do outro. Então, nesse texto, nós aprendemos que o Senhor, ele sente a dor daquelas irmãs e, de alguma forma,
lá na frente, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele, como homem, ele chora, ele sente, mas como Deus, ele traz a solução, tá? Dentro de um caos, podemos dizer assim. Presta bastante atenção. Se você abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas, no capítulo 13, você vai ver a viúva de Naim, da cidade de Naim. Vocês vão observar que aquela mulher, ela perde um dos seus maiores bens, que foi o seu único filho. E ela estava saindo da cidade, mas não chegou a sair da cidade, indo em direção ao cemitério para sepultar o seu único filho. Jesus chega à porta da cidade, a Bíblia nos afirma que, vendo-a o Senhor, teve íntima compaixão por ela, sentiu a dor dela, e Jesus, sentindo a perda daquela mulher, Jesus olha para aquela mulher e disse: mulher, não chores. Jesus levou ali algo que o confortava naquele momento tão difícil. Irmão, tem pessoas que eu estou falando nessa noite que já teve perdas irreparáveis na sua vida ao longo da sua caminhada, da sua trajetória. E até hoje pessoas não conseguiram superar essa perda. Mas eu aprendo pela palavra do Senhor, ainda que eu e você não consigamos superar, mas Deus é poderoso para nos dar graça para conseguir lidar com a situação da perda. Seja ela pessoal, envolvendo parente, amigos, ou seja elas materiais. Mas nesta noite, o Senhor Deus, ele, por intermédio da sua palavra, vai nos orientar a algo de suma importância para que nós não sejamos escravos, tá, desse momento de perda. Porque no momento de perda nós ficamos muito assim, vulneráveis, ficamos assim muito debilitados e muitas vezes até abaixamos a guarda espiritualmente falando, e aí muitos pensamentos malignos vêm para nos atingir, o nosso emocional, o psicológico e o espiritual. E nesta noite nós vamos buscar em Deus, tá, um revestimento para que possamos superar essas fases difíceis, e o Senhor Deus nos dá graça para poder lidar com situações. A dor da perda é uma das feridas mais profundas do ser humano. Seja a perda de um ente querido, ou de um relacionamento, de um sonho, muitas vezes de um casamento, muitas vezes de um namoro, de um noivado, e até mesmo de um sonho que você vê indo pelos seus dedos, mas não pode se desesperar, porque eu tenho comigo uma palavra muito forte, que é: enquanto há vida, há esperança. E até mesmo algo material, ela nos deixa marcas que, ser não tratadas, pode nos tornar correntes que nos aprisionam. Então nós temos que buscar ajuda para que possamos conseguir um tipo de um tratamento para lidar com situações de perda. Muitas vezes um psicólogo, um psiquiatra, se possível, não desmerecendo, né, outro, mas se possível um cristão, porque se você for um cristão e procurar um psiquiatra cristão, né, ou um psicólogo cristão, a mente de um psicólogo cristão e a mente de um psiquiatra cristão, tá, por você ser uma ou um, vai te ajudar muito nessa questão, pois esse psiquiatra cristão ou psicólogo cristão, ele vai ter uma mente aberta e ajuda do Espírito Santo para lidar com a situação. Ele vai saber se a situação que você está enfrentando é espiritual ou é física. Então, essa é o diferencial
para você buscar o profissional dentro da sua visão espiritual. Prestai atenção. Mas em Cristo há consolo, a cura e a recomeço. É por isso, irmãos, que o Senhor Jesus, ele faz aquele convite lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, quando ele diz assim, ó, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para vossas almas, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, nós vamos aprender aqui que você precisa buscar em Cristo força, tá, para poder lidar com a dor da perda, seja a área que for, seja a esfera que for. Jesus é a sua solução. Jesus é o seu caminho. Jesus é a sua cura. Então presta bastante atenção. O peso da dor da perda. A perda gera vazio, gera tristeza e pode levar à incredulidade. Sabia disso? A dor da perda pode trazer, tá, vazios, tristeza e leva à incredulidade. Se a sua vida, é por isso que Jesus bate na tecla de Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24, 25 e 26, quando ele diz assim, pois todos aqueles que ouvem as minhas palavras e a pratica, semeá-lo-ei a uma pessoa prudente que edificou a sua casa, a sua estrutura, tá, sobre a rocha, pois vieram os ventos, vieram os rios e combateram aquela casa e não caiu, pois a mesma estava edificada sobre a rocha. Então, quando ele fala de chuva, ele fala de vento, ele fala de tempestade, dificuldade, ele está falando das dificuldades, das perdas que nos atinge na caminhada da vida. Porque, irmãos, infelizmente, nenhum de nós estamos preparados para enfrentar a morte. Sabendo que na nossa mente e no nosso subconsciente, um dia nós vamos deixar essa terra. Um dia nós vamos partir, ou alguém ligado a nós vai partir. Mas nunca estamos preparados para esse dia. Então, isso é de suma importância, você buscar sempre em Deus força, graça, sabedoria e falando, Senhor, eu sei que qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Nós não estamos livres disso, Senhor. Então nos dá graça, nos dá sabedoria. Irmãos, conhecemos pessoas, tanto familiar e tanto amigos, que infartou, que vieram a óbito, nós nem esperávamos, e o nosso subconsciente produz as últimas palavras, os últimos contatos que nós tivemos com essa pessoa. Nossa, eu falei com ele ontem, falei com ela hoje, eu recebi uma mensagem e a mente fica produzindo, porque eu não guardei isso, porque eu não guardei aquele áudio, porque eu não guardei aquele vídeo. Para quê? Para que o adversário cada dia mais vai te sufocando. Eu conheço pessoas que até hoje, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, até hoje são aprisionadas com corrente das perdas. Até hoje. A vida dessas pessoas pararam. Essas pessoas não conseguem mais caminhar. Essas pessoas, a vida delas não são mais a mesma.
pessoas que vivem a poder de remédios, pessoas que ficam na dependência de consultório, mas o Senhor nesta noite está apontando a você que Ele é poderoso para mudar essa situação. Essa situação. Como eu disse no começo desta live, a dor da perda, ao tempo, ela vai se transformando em saudades. Já não tem mais tanta força para te aprisionar. Porque a saudade, ela vem porque você sabe aonde aquela pessoa está. Você sabe que essa pessoa já não está entre nós. Ou aquilo que você perdeu, materialmente falando, você não consegue recuperar aquilo, mas ao tempo Deus te dá graça para você se substituir algo materialmente falando, para que você consiga lidar com essa perda. Então, levanta a sua cabeça. Busca no Deus vivo, porque Ele é poderoso para te fortalecer nesses momentos difíceis da nossa vida. Então, a base de Mateus capítulo 7, 24, nos traz uma sustentabilidade. Ou seja, se eu e você tivermos uma raiz profunda em Cristo Jesus, no momento da tempestade, no momento de uma perda, nós vamos ser sustentados pelo Senhor. Lembro que o salmista Davi disse: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha luz, Salmo 27. Então, ou seja, o Senhor é a sua força, o Senhor é a minha força, o Senhor é a nossa salvação. Socorro bem presente na angústia, Salmo 46. E quando Jesus chora, Jesus demonstra ali um sentimento de uma dor, de uma perca de Lázaro, pela vida das duas irmãs que perderam o irmão. E Jesus, lá na frente, ele traz uma solução dentro daquela família. Como ele chega lá, como eu já disse, em Lucas, quando ele chega para aquela mulher e disse: não chores, ele muda a situação dela, pois ela perdeu o filho, mas Jesus deu condições de ela recuperar, porque Jesus ressuscita aquele menino. Jesus está falando a você nessa noite. Tem coisas que Deus é poderoso para ressuscitar, para que você consiga sobreviver. Mas tem outras coisas que Deus não vai ressuscitar, porque se ressuscitar, você não vai sobreviver, você vai ficar escravo dessa situação. Então, por que, pastor? Vou te provar que você pode ficar escravo dessa situação se o Senhor Jesus, ressuscitar. Pastor, me explica, presta atenção. Em um grave acidente, estou dando uma hipótese, um grave acidente ou um derrame, e naquela situação a pessoa estava entre a vida e a morte. E ali os médicos, a bateria de exame, disseram assim: ó, se operar, ele vai sobreviver, ou ela vai sobreviver, mas vai ficar vegetando, não vai falar, não vai ouvir, não vai fazer nada. Então, se você parar para analisar, era melhor o Senhor Deus ter recolhido aquela pessoa do que aquela pessoa passar para a cirurgia e ficar vegetando em cima daquela cama. E aí, dois sofrimentos, tanto da pessoa e da outra pessoa que está ali. Muitas vezes nós falamos: não, pastor, eu prefiro cuidar da pessoa vegetando do que perder ela. Se você for analisar, dentro da profundidade, você está sendo egoísta, porque você não está vendo o sofrimento da pessoa, você está vendo só o seu lado. Eu tenho prazer de cuidar dela, eu tenho prazer de cuidar dele, ainda eu tenho prazer de dar banho, eu tenho prazer de dar comida na boca, eu tenho que trocar as fraldas, eu tenho prazer de fazer tudo isso. Mas e esta pessoa que está nessa situação? Será que ela não fala no íntimo dela: eu preferia ter partido?
Então, irmão, nós temos que parar para analisar. Às vezes, nós sofremos situações porque nós procuramos fazer aquilo que agrada a nós mesmos, mas esquecemos que a vontade do Senhor Deus é que prevaleça. Em uma situação dessa, eu confesso diante da Trindade Santa, porque Deus dá graça, eu falo: Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Tem mães, tem pais, que estão agora dentro de um hospital, igual aquela matéria que eu vi recentemente, de um sheik, 20 anos em coma. 20 anos em coma. E aí, quando foram ver, ele acordou e morreu. 20 anos. Então, foi 20 anos de sofrimento, 20 anos de dor. Ah, pastor, mas foi 20 anos que eu tive o prazer de passar do lado dele. Aquela pessoa começa a olhar com esses olhos, para que você comece a entender que a vontade de Deus na minha vida e na sua vida é boa, perfeita e agradável. Nós não aceitamos a dor da perda, não aceitamos. E quanto mais nós lutamos com ela, mais nós sofremos. Mas será que hoje nós teríamos coragem de romper com essa corrente da dor, da perda, como Jó falou? Deus me deu, Deus tirou, ou Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que você, como servo, como serva, entendendo o poder da palavra, falaria isso? São situações que nós temos que analisar. Porque nós lutamos com o nosso querer, com a nossa vontade. Nós não queríamos que ninguém partisse. Nós não queríamos perder nada. Nós não queríamos abrir mão de nada. Mas a vida nos ensina isso. Com as perdas tem ganhos. Com dores tem cura. Com sofrimento tem aprendizado. É isso que a vida nos ensina, principalmente nós que somos servos do Altíssimo. Muitos não conseguem seguir em frente, vivendo preso ao passado, do sentimento, da dor. Pois a mãe que se foi, eu tenho a minha sogra, que Jesus recolheu. Até hoje, a minha esposa está sendo tratada pelo Senhor. Mas no começo foi difícil. Mas hoje, a situação é outra. No começo, a minha esposa ia quase todos os dias dentro do cemitério, lá no túmulo da mãe dela. Hoje, ela não faz mais isso. Por que não, pastor? Porque ela entendeu que eu perdi, a dor ficou, mas eu tenho que entender que o Senhor me dá força para eu continuar. Apesar da dor, eu preciso me desligar para que essa dor não me aprisiona. Eu tenho que continuar. Eu sei que Ele levou, eu sei que Ele recolheu, mas eu tenho que continuar. Não foi fácil, mas o Senhor deu graça a ela. E o mesmo Jesus que deu graça a ela vai dar graça a você.
em qualquer situação que você esteja vivenciando. Seja ela uma perca de um ente querido, ou seja ela de uma perca de um bem. Mas o Senhor está dizendo a você, levanta a tua cabeça, não deixa essa situação te aprisionar, para que você não seja escravo ou escrava dos sentimentos. Não deixe. Eu tenho um irmão em Cristo que recentemente, 2 meses e 20 dias, Jesus escolheu a sua esposa. Eu estive com ele recentemente, estive no apartamento, estive lá no quarto dele. Confesso para vocês, quando eu cheguei lá, eu senti algo assim, chorei, mas eu levei para ele uma palavra e falei para ele: a dor da perda, ela deixa marcas. Ela deixa muitas vezes um vazio. Mas não é nessa perda que você vai viver uma incredulidade. Entenda que a vontade de Deus que prevaleceu na vida dela. Escuta bem, meus irmãos. O luto, a dor, o sentimento, ele precisa ser cuidado e tratado pelo Senhor. Jesus também sentiu a dor da perda. Ele chora pela morte de Lázaro. Olha, ele sente a dor da perda. Ele compadeceu das nossas lágrimas e nos consola. Ele conhece a nossa dor. E quando ele conhece a nossa dor, ele vem nos consolar. É por isso que quando ele escrevendo, através de João, escrevendo no capítulo 14, versículo 16, ele disse: eu vou para o Pai e rogarei a ele que envie um outro consolador, para que não vos deixe só. Aí eu me lembro de Mateus 5:4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele nos consola nos momentos que mais difíceis das nossas vidas. Rachonda raga endevaiaseme do colovas. Aleluia. Para eu adiantar aqui mostrando a vocês, ainda que nós não entendamos, tem um pastor no estado do Espírito Santo. Eu vou te contar esse testemunho dentro dessa mensagem para eu orar com você. E esse pastor, ele tinha 4 filhos. Uma escada. 4, 6, 8 e 10 anos. E eles foram convidados para um sítio. E naquele sítio tinha uma grande lagoa. E ali, naquele momento de lazer, ele entra numa canoa, um barco, um barquinho, com seus 4 filhos e remam. De repente, aquele momento de descontração, ali feliz, rindo entre os filhos e tal, de repente, o barquinho vira. E nisso que o barco vira, não vem um equilíbrio, vem um desespero. E o desespero começou a tomar conta, porque não tinha ninguém por perto. Só o pai e os 4 filhos. E ali começou a se bater aquela gritaria, e aí não conseguia, porque eles estavam ali, se distraíram, e quando foram dar por conta, os 4 filhos morreram afogados. Você acha que o pastor, naquele momento, não falou, por que eu também não fui com eles? E ele contando anos mais tarde, o Senhor Deus visitou ele, pois ele sempre perguntava ao Senhor, porque Deus recolheu seus filhos tão cedo. E o Senhor não deixa ninguém sem resposta diante de uma situação. O Senhor visitou ele contando, anos mais tarde. E Deus visitou ele em sonhos, mostrando para ele em sonho os filhos dele
a escadinha já, os filhos deles já grandes, em situações que ele chorava. Ele contando os filhos nas drogas, na prostituição, na criminalidade. Ou seja, o Senhor Deus levou, porque o futuro pertence a Deus, e Deus sabendo a situação, e o Senhor Deus levou aqueles 4 anjinhos. Irmãos, tem situações que acontecem nas nossas vidas, que Deus vai levando, porque Ele conhece o nosso futuro. Aprenda a descansar no Senhor, pois Ele é aquele que te dá graça, para que nós consigamos romper com a corrente da perda. Tem pessoas que até hoje não conseguem produzir mais na sua vida, porque perdeu uma mãe, perdeu um pai, perdeu um filho, perdeu um irmão, perdeu uma irmã, perdeu o avô, perdeu a avó, ou perdeu um bem material. Levanta a sua cabeça. E para eu orar com você, como eu já disse, hoje estamos entrando num tópico muito sensível e de algo pessoal, mas mostrando para vocês, à luz da palavra do Senhor, que eu e você possamos vencer em Cristo Jesus e entendermos, bendito seja o nome do Senhor, seja parentesco ou seja material. Jó nos traz essa lição de vida. E através da atitude dele, lá na frente, Deus restituiu tudo aquilo que Jó havia perdido diante do comportamento dele. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu e Deus tomou. Diante do seu e o meu comportamento, nós podemos ser muito bem beneficiados ou viramos escravos de situações. Busquem Deus força nas suas orações e você vai hoje, em oração, colocar diante do Senhor Deus o que você perdeu e pede ao Senhor Deus em oração para te ajudar a romper com a dor da perda. Você não vai esquecer. Você vai cortar o cordão umbilical de sentimentos que te prende ao ponto de você não conseguir prosseguir a sua vida. E você vai estar orando e buscando em Deus. Coloca diante de Deus em oração, declarando: Senhor, entrego a Ti. Eu até escrevi aqui para eu compartilhar com vocês. Entrego a Ti a dor da perda. E creio que o Senhor está me dando consolo e um novo começo. Um começo com Cristo é diferente de que um começo sem Cristo. É isso que você tem que entender. E agora, eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero convidar você a colocar diante do Senhor Deus o que tem te aprisionado. Que correntes são essas? São perdas materiais? Ou são perdas parentais? Vamos colocar diante do Senhor. Pois em Cristo nós somos mais do que vencedores. Oremos em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos falar com o Senhor. Atenção, Brasil.
Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho uma vez mais me humilhar debaixo das tuas potentes e poderosas mãos. Pois neste momento de oração, apresento ao Senhor o 8º dia deste propósito que tem sobre o tema Rompendo com as correntes do passado. Meu Deus, tem corrente que nos aprisiona e que nós lutamos, meu Deus, para libertarmos delas. E em muitos casos, em muitas vezes, nós não conseguimos. Hoje, Senhor Deus e Pai, estamos diante de um tópico, meu Deus, que envolve algo muito pessoal. É rompendo com as correntes da dor, da perda. Senhor, quem, Senhor, nunca perdeu alguém ou algo em sua vida? E até hoje, Senhor, meu Deus, tem pessoas que não conseguem, Pai, ser mais a mesma depois dessa perda. Mas quando, meu Deus e Pai, reconheço pela tua palavra que o teu Espírito Santo é que nos consola no momento de dor, no momento de perda, no momento de solidão. O Senhor é capaz de nos consolar, restaurar e transformar os nossos corações. Pai amado, nós apresentamos diante de Ti toda a dor da nossa perda. Muitos, ó Pai queridos, aqui têm chorado por causa de perdas irreparáveis. Perdas, meu Deus, de entes queridos, Pai, de relacionamentos, de amizades, de sonhos e até mesmo projetos que pareciam certos, mas não se cumpriram, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a conseguir, meu Senhor, nos erguermos diante dessas situações adversas que atravessam o nosso caminho, que marca a nossa vida, Pai. Tu és o Deus que conhece o nosso coração e vê cada lágrima que derramamos diante de Ti e derramamos em silêncio. Assim como está escrito, meu Pai, na Tua palavra, perto está o Senhor dos que têm o coração aquebrantado e salvos contritos de espírito. O salmista expressando no Salmo 34, 18. Eu oro para que cada vida que participa desse propósito, meu Deus, sinta agora o teu consolo, Espírito Santo. Espírito Santo Consolador,
Envolve cada coração com a tua paz. Como o Senhor mesmo diz em tua palavra, meu Deus, em João 14, 27, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, Rabacham Devas. Meu Deus, precisamos dessa paz. Meu Deus, que adentra o nosso interior. Meu Deus, que preenche, meu Deus querido, esse vazio. Meu Deus, não é medicação que vai preencher. Meu Deus querido, não é, Senhor, meu Pai, a saudade que vai preencher. Mas é o teu Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo, meu Deus, que vai preencher esse vazio, meu Deus, da perca, meu Pai querido, da solidão, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor que chorou diante do túmulo de Lázaro, sabe exatamente o que significa sofrer a dor da perda. Por isso pedimos que cure as feridas da nossa alma, tira o peso do luto, arranca o vazio do coração e se substitui, Senhor, por esperança, por fé renovada e pela certeza da vida eterna em Ti, grande, poderoso, o grande eu sou, aleluia. Meu Deus, declaramos neste momento que as correntes da dor da perda está, meu Pai, sendo quebrada em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro profetizando, meu grande e soberano, aonde havia tristeza, que haja alegria. Aonde havia lembranças de dor, que venha, ó Pai, a lembrança, meu Pai, da vitória, Senhor, e da segurança e da certeza, meu Deus. Onde havia paralisia, que haja força para seguir em frente. Pai, ajuda-nos a transformar essa dor em testemunho e usar, ó Deus, a nossa história para consolar outros que também choram, Senhor. Levanta cada vida, renova as forças e dá um novo começo, meu Pai, em cada lar, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, declaramos pela fé, a dor da perda não aprisionará mais, porque em Cristo somos livres, restaurados e consolados. Assim, meu Deus, eu creio, e assim nós oramos, assim profetizamos e declaramos em o nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito, que o Senhor, meu Pai, o Consolador, nesta noite, consola cada vida que está aprisionada à dor da perda do passado. Eu entrego nas tuas mãos, pois eu oro em nome de Jesus e agradeço para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Você que acabou de orar comigo, você que tomou posse, e a partir de hoje, o Senhor está trazendo ao seu coração algo novo, de esperança para você prosseguir em nome do Senhor Jesus. Só quem crê nessa verdade deixa o seu amém. E nesse momento, às 22h com mais 2 minutos, eu quero convidar você a pegar o seu copo com água. E mesmo nesta oração com copo com água,
Você precisa crer. Não deixe o desespero tomar conta, pois a qualquer momento o Senhor Deus pode te surpreender. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Ore comigo. Querido Deus, eu consagro esta água que está na mão do teu filho e da tua filha. Meu Deus, eu creio que quando eles fizerem uso desta água, vai ser um bálsamo, Senhor, de cura, de restauração nas vossas vidas. Pois eu oro, consagro e abençoo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Você que crer, faça conforme o Senhor te orientou, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória em nome do Senhor Jesus. Irmãos, para eu finalizar, eu quero que você grave na tábua do teu coração, na tábua do seu coração, o texto básico para esse propósito, que se encontra em Isaías 43, versículo 18. Toma posse, diz o texto. Não vos lembrais das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Palavras do Senhor para a sua vida e a minha vida. Siga em frente. Você é capaz. O Deus que nós servimos é o que vai na nossa frente, quebrando o arco, cortando a lança e queimando os carros no fogo. Salmo 46. E no verso 10 ele disse: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu quero que você leia na noite deste domingo, se possível, se você estiver aí com o seu familiar, eu quero que você leia o Salmo 29. O Salmo 29. Salmo de Davi. Salmo 29, eu quero que você leia nesta noite. E aproveitando a oportunidade, você que é dizimista, ofertante e mantenedor do ministério que Deus me confiou, eu quero, glória a Deus, irmã Isaete, eu quero convidar você que ainda não enviou o seu terceiro e último pedido específico para o meu WhatsApp pessoal. Porque você que tem sido fiel e você que assumiu esse compromisso com Deus de abençoar o ministério que o Eterno me confiou com o seu dízimo, com a sua oferta ou com a oferta do mantenedor, o propósito que eu faço, vocês sabem, todo mês eu tiro 3 madrugadas, à meia-noite às 4 da manhã, em santo jejum ao Senhor, orando individualmente para cada pessoa. Eu tiro aproximadamente de 2 minutos a 3 minutos de oração para cada uma dessas pessoas. E muitas vezes as pessoas pensam, pastor, mas só 2 minutos? Só 3 minutos? Deixa eu lhe falar uma coisa. A oração que Elias fez não durou 1 minuto. A oração que Jesus fez não durou 30 segundos para ser respondidas. Quando Elias, em 1 Reis, capítulo 18,
ele ora pedindo fogo do céu, e na hora Deus desce com a resposta. Em João, no capítulo 6, quando Jesus levanta os pães e os peixes, ele só disse assim: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve, e pronto. Então, meu querido, tem orações que você dobra o joelho e leva 20, 30, 1 hora, porque é necessário, dependendo do grau que você está vivenciando, porque é uma oração individual. Mas aqui é uma oração intercessória. Eu oro em cima do pedido que você me envia. E se eu fosse fazer uma oração em cima do pedido que você me envia, eu não levaria 10 segundos para orar. Porque é um pedido específico. É pela cura. E eu falava assim: Senhor, toma fulano nas tuas mãos e toca na saúde dele, amém. Toca na saúde dela, amém. Mas é uma oração de 2 minutos a 3 minutos. Por quê? Porque é uma oração intercessória. Então, meus amados irmãos, você que ainda não enviou o seu pedido, seu terceiro e último pedido, envia. E eu quero agradecer aqui ao vivo a cada um de vocês que enviaram e acreditaram e acredita no poder da oração e da intercessão e no ministério que Deus me confiou. Porque quando você envia o seu pedido, é porque você está mostrando para o Senhor: Deus, eu creio no poder da oração. Então, meus amados irmãos, eu tenho certeza e convicção que vai vir mais testemunhos e eu vou compartilhar com vocês para a glória de Deus. Amém? O Dinésio, como sempre, nos auxiliando, está aí colocando os links do YouTuber, está aí colocando o WhatsApp da oração, tem aí o número do Pix, número da Caixa Econômica Federal, tá? Tem aí, eu vou colocar daqui uns dias para vocês o número, né, da conta do Banco do Brasil, que você pode estar nos abençoando o ministério que Deus me confiou, através da sua contribuição. Nós estamos fazendo o ID do Senhor Jesus, porque nem tudo que eu posto, irmãos, nem tudo eu posto, mas nós estamos trabalhando, estamos fazendo o ID do Senhor Jesus, porque a bem da verdade, você não tem que acreditar no que você está vendo que eu estou postando, você tem que acreditar nos frutos que estão sendo manifestados através do ministério que Deus me confiou. Porque eu só vou contribuir se eu ver o pastor indo. E os resultados que você tem recebido aí através do testemunho. Isso tem te edificado. Então, eu preciso da sua ajuda, eu conto com a sua ajuda e eu creio que Deus vai te dar condições para você abençoar o ministério que Deus me confiou. Eu te abençoo no nome do Senhor Jesus. Encurva sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Não se desespere. O Senhor Deus vai te surpreender esta semana para a glória do nome dele. E daqui a pouquinho, tá? Eu vou estar abrindo o jejum do 9º dia do propósito, rompendo com as correntes do passado, e também abrindo o propósito do santo e último dia do jejum, do 47º grande clamor pela vida dos fiéis. Daqui a pouquinho, às 0 hora. E você vai estar abrindo o seu jejum também em prol desse propósito. E amanhã, permitindo o Senhor Deus, nós estamos rompendo com a corrente da vida espiritual hereditária. Vou explicar para vocês o que é isso, em nome do Senhor Jesus. Maldições hereditárias na família. Isso é de suma importância. E você que transcreveu aí, você sabe, tá, qual é o tópico de amanhã. Fica atento no nome do Senhor Jesus e fica atenta. Faz assim com as suas mãos. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua segunda-feira, dia 18 de agosto, vem ser uma segunda-feira de livramentos, paz, conquistas, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. Eu abençoo a saúde do Denis. Eu perguntei hoje, não sei se eles entenderam,
mas eu perguntei como é que o Denis está. Eu estou aqui em oração, em jejum pela vida dele. Eu já espero que ele esteja bem melhor em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a saúde do Denis, tá? Filho do Dinésio e da Zélia. Deus abençoe em nome de Jesus. E fica todos na graça e na paz do Senhor. E daqui a pouquinho, às 0 hora, aqui, dentro do quarto de guerra, orando e intercedendo pela vida dos fiéis no nome de Jesus. Um forte abraço, até amanhã, querendo Deus, às 21 horas, e pela manhã, eu dentro do vale, orando pela sua vida e pela sua família. Deus abençoe e obrigado no nome de Jesus.